queridas, queridos, amigas, amigos, irmãs e irmãos, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um tema que é uma sigla, que é SOS. Se vocês, por um acaso, souberem o que significa, por favor, escrevam aí nos comentários. SOS. E é uma mensagem do espírito André Luiz que está neste livro Endereços da Paz. Veja que coisa bonita. Este livro, junto com este outro aqui, que é Respostas da Vida, também de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, a FEB Editora, em parceria aqui no Endereços da Paz com o Centro Espírita União de São Paulo, e aqui com o Grupo Ideal, André Luiz, não é? Interessante, formando a coleção do Conduta Espírita e Agenda Cristã. Então nós fizemos esta produção literária, nesta identidade visual muito bonita, fazendo no mesmo padrão também do Conduta e do Agenda, e aqui integrando estas participações editoriais de dois denodados grupos com pessoas maravilhosas, conhecedoras do missionário Chico Xavier e que tiveram a oportunidade de receber também obras inúmeras para a edição, tanto o Ideal quanto o Céu. E agora a FEB, em parceria com estas duas casas editoras, vem lançando livros de Chico Xavier. E nós vamos, neste ano, em que Chico Xavier completa 20 anos já da desencarnação, é impressionante, né, como o tempo passa, nós vamos lançar vários títulos destas duas editoras em parceria agora com a FEB. E já estamos lançando gradativamente vários títulos. Vão ser apenas, no total, Dr. Luiz Carlos, 120 títulos. 120 títulos. A gente já publicou em torno de uns 60, 50, 60 e temos mais aí outra leva de mais 50, 60 para publicarmos. A cada mês a gente lança um conjunto de livros, livros abençoados, livros que a gente leu lá na nossa adolescência e que agora estamos resgatando, como esse Endereços da Paz, que tem essa mensagem maravilhosa que é o tal do SOS. A gente já ouviu falar sobre isso, às vezes não sabemos qual é a fonte. Então a fonte é o capítulo 36 do livro Endereços da Paz e é uma mensagem do espírito André Luiz, essa mensagem ditada a Francisco Cândido Xavier. Olha aqui, doutor Luiz Carlos, o pessoal já está trazendo os comentários acerca do que seja esse SOS. A Fernanda, em 2012, Fernandinha, querida amiga e irmã, diretamente dos Estados Unidos, coloca que é silêncio, oração, serviço. Não é? A Marcela já está ali, ó. Você vai explicar o que é o SOS, vamos explicar sim. A Cris Mascarenhas, diretamente de Recife, Pernambuco, coloca silêncio, oração, serviço. Exatamente esse é o significado desta cicla. E a gente colocou como tema desta noite que esse SOS é a melhor solução para qualquer tipo de problema que a gente possa enfrentar. Então diz André Luiz, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite especial, esta mensagem tão linda e significativa. A existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge anilado. O firmamento é o céu, anilado é azul. Então nem sempre o céu está azulado, está azul, está claro, está límpido. Às vezes nós temos um céu um tanto quanto diferente. Então André Luiz, na sua forma objetiva, didática de nos apresentar os conteúdos, ele vai comparar a existência, a trajetória então que nós temos como uma existência física, como a nossa encarnação, exatamente como esse firmamento, como esse céu, que nem sempre está claro, nem sempre está azulado. Dias, diz André Luiz, sobrevêm-nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro
das lágrimas. Mas é tão bonito, não é? Além da profundidade doutrinária do conceito que André Luiz nos traz, a maneira pela qual ele escreve pela psicografia do Cândido Chico Xavier é também de uma leveza, de uma beleza que a gente fica assim admirado. Então, dias sobrevêm-nos, dias então virão certamente, quais as nuvens da prova que se entrechocam de improviso. Olha as nuvens, não é? Em estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Então ele compara quando a gente olha para o céu, está assim nublado, não é? Tem aquele entrechoque, aí de repente tem os trovões, tem os raios, e de repente começa a cair uma chuva, aquela borrasca, uma chuva forte, não é isso? Nós estamos aqui no Brasil, vários estados, né, alagados, várias cidades, chuvas assim intensas. E ele faz essa comparação também, né, com dias em que a gente enfrenta nuvens. Essas nuvens da prova, do teste, do desafio, do momento difícil, do problema que precisamos enfrentar. Porque uma coisa é certa, nós não estamos aqui na Terra, embora de passagem, na condição de turistas, só para o deleite, só para o passeio. Nós estamos aqui para o enfrentamento das provas necessárias ao nosso aprendizado, à nossa evolução. E como nos ensina Emmanuel, toda prova carrega a lição. Então, toda prova, todo teste, todo enfrentamento é revestido de lição, para que a gente possa aprender a nos desenvolver, a nos educar espiritualmente. Então, nós teremos aí, muitas vezes, diante destas nuvens de provas, os desafios aí, para a gente, inclusive, chorar esse aguaceiro das lágrimas, a dor batendo a nossa porta, o sofrimento quando não sabemos nos comportar dignamente. Então, nós vamos sentir isso com uma profundidade, com uma intensidade, e vamos chorar. Esta semana ainda, foi na terça-feira, fazendo uma palestra presencial, que algumas casas começam agora a abrir as suas portas, mas nós temos que tomar todo o cuidado, não é isso? Porque as portas nunca se fecharam, porque as atividades sempre devem continuar na casa espírita. O centro espírita nunca fecha suas portas. E a gente deve sempre trabalhar de uma forma ou de outra, notadamente agora pelos recursos, não é, das mídias sociais, da internet, em que a gente pode estar juntos, sintonizados pelos laços do amor, embora fisicamente distantes. Mas recomeçamos gradativamente em algumas casas, e estava então numa casa presencialmente nesta terça-feira, e a gente colocava exatamente sobre esta situação em que nós nos sentimos muitas vezes desafiados e nem sempre preparados. E aí o embate é tamanho que nós ficamos assim numa situação difícil. E perguntava então para uma pessoa, para outra, né, no público, se já havia chorado na vida. Que normalmente nós, da personalidade masculina, nos revestimos assim de parece uma dureza, uma insensibilidade ou de uma máscara, não é? Aqui homem não chora, não é isso? Ah, e aí eu perguntei para um senhor já mais experiente, né? Falei, vai me dizer que o senhor nunca chorou na vida. Ele falou, nunca chorei na vida. Eu falei, nossa, tem que acreditar, porque ele está falando e realmente ele não é de chorar. Nunca tinha chorado. Eu falei, o seu caso é só para a próxima encarnação, então, brincando com ele. Porque muitas vezes a gente chora de lavar a alma, não é isso? É bom a gente chorar. É necessário a gente passar quando, pela perda de um ente querido, a gente chama de perda porque temos esse sentimento de posse ainda, pelo luto, para nós passarmos pelos estágios naturais do desprendimento, da despedida, mantendo uma saudade saudável. Então, diante de um enfrentamento árduo ou difícil, provacional e muitas vezes expiatório, a gente chora. Chorar não faz mal. Nós não podemos ficar no lamento, estacionados na lamentação, muito menos na revolta. Então diz André Luiz que raios de angústia varrem o céu da esperança. Olha que linguagem
tão assim bonita, ele fazendo esta comparação. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Quantas vezes a angústia não nos bate, a intimidade, parece que levando embora a esperança. Lembrando aqui de Paulo escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo de número 4, versículo 8, quando ele diz, e como é atual isso, não é? Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. A recomendação que Paulo estava dando ao povo coríntios. Olha, diante de tantas coisas assim, né, há tanta movimentação, então a gente vai ficar atribulado. A tribulação vem do próprio movimento, da existência, das coisas que vão acontecendo, é que não estão sob o nosso controle. São variáveis geralmente externas, não controladas por nós. Então, nós vamos ficar atribulados, sim, mas não angustiados. Angustiado já é um processo íntimo, angústia de dentro. Então, eu não preciso ficar angustiado, ficar entristecido, ficar ali de repente, né, num sentimento tamanho, sombrio, que eu não me sinto com disposição, com vontade. Por isso também ele completa, nesse versículo 8 do capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, para dizer que em tudo nós somos perplexos. Quantas vezes não ficamos perplexos diante do que está acontecendo? Admirados. De repente a gente fica pensando, nossa, doutor Luiz Carlos, qual vai ser a novidade do dia? O que agora nos reserva esse dia? Pode preparar, porque vai ter coisa aí que a gente nem imagina e a gente fica assim surpreso, perplexo. Mas a recomendação paulínia é de que não nos deixemos desanimar. Desanimar é ficar com desânimo, sem ânimo, é sem alma, é sem vida. Nós precisamos ter entusiasmo, que é a manifestação de Deus dentro de nós. In dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Sistema de Deus dentro de nós, esse entusiasmo. Então, não nos deixarmos desanimar. Lembrando que muitos embates, muitos problemas da vida, muitos empecilhos surgem como desafios, que não são insuperáveis. Todos os desafios que surgem para nós são superáveis. A gente dá conta de vencer, porque a prova jamais será maior do que a nossa capacidade, porque Deus é justo e, acima de tudo, é bom. A sua justiça é boa e a sua bondade é justa. Ele sempre está olhando, procurando o melhor de nós mesmos. Então, se a prova vem por mais amarga, por mais difícil, ela é passível de resolução, de superação. Então nós damos conta de enfrentar a prova e de vencer a prova. E esse é o melhor momento. Mas diz aqui, raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Quantas vezes não sofremos, não é? Esticamos este sofrimento desnecessariamente. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Ah, quanta calúnia a gente não vai recebendo aí ao longo da travessia, dessa jornada, não é? Açoitam a alma, é como a zorraga, é como o chicote que vão batendo, né? A gente até fala, né? Costa larga aí vai apanhar um bocado. Isso faz parte da trajetória, porque existem aqueles que açoitam, aqueles que caluniam, não é? Aqueles que desejam o mal. Enxurrada carreando maledicência invade o caminho anunciando supervisão. Quanta maledicência ainda não existe no caminho. Pessoas, infelizmente, mal intencionadas, desviadas, não é, do rumo certo e às vezes perturbadas, perturbadoras, porque agentes da perturbação. É tão interessante isso. E a gente precisa então verificar aqui que o caminho nem sempre ele vai ser aberto com facilidade. A nossa estrada não vai ser tapetada de rosas, de flores, para que a gente possa então descansar os nossos pés. A gente ainda não tem esse merecimento. Nós precisamos construir a nossa jornada e o desafio se faz
porque é necessário. Então, haverá aí muito enfrentamento, haverá desentendimentos, haverá inimizades, haverá aqueles que se colocam como os nossos adversários, que vão usar da maledicência para falar mal, pensar mal, que às vezes vão construir um caminho alternativo, que não vão caminhar juntos, não irão ao encontro, mas virão de encontro. Então aí há a contundência do desentendimento, o discurso do ódio, não é isso? A calúnia, a infâmia, às vezes a vingança, a violência, a criminalidade. Ah, meus irmãos, tantas coisas acontecendo no mundo, nesse mundo que se prepara para a regeneração, como o nosso presidente da FEB Godinho nos fala. Se a gente quer ir para o mundo de regeneração, é preciso plantar sementes de regeneração. Porque se a gente continuar plantando sementes de expiação e provas, nós vamos colher provas e expiações. Não tem como ser diferente pela própria lei de causa e efeito. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e haveremos então de, pelo uso do livre-arbítrio, gradativamente, saber discernir com a razão que já temos e com a consciência onde está escrita a lei de Deus, fazer as melhores escolhas, tomando as melhores decisões. Esse é o momento. Então, vai dizer também o nosso querido Godinho, lembrando dele aqui, o nosso agradecimento, o nosso abraço, quando ele, ao assumir a presidência da FEB, faz um discurso enorme de 5 minutos. E um dos pilares que ele fala, convidando para a união e para a unificação dos espíritas e do movimento espírita, ele diz que um dos pilares para esse entendimento é o esquecimento do mal como a melhor estratégia. Então, esquecer o mal, não cultivar o mal, não ficar alimentando o mal, porque o mal é do ser humano que o cria temporariamente num desvio do livre-arbítrio, quando utiliza a sua liberdade para fazer o que não é certo. O mal não está na trajetória evolutiva por determinação de Deus, porque Deus não criou o mal, só criou o bem. Deus só cria o que é perfeito, não o que é imperfeito. Mas nós somos perfectíveis nesta caminhada rumo à perfeição relativa que estamos destinados. E Deus nos dá essa oportunidade pelo livre-arbítrio de co-criarmos o nosso próprio destino, porque senão a própria vida não teria sentido. E o propósito da vida é que nós construamos o nosso destino com as nossas próprias escolhas. Como nem sempre escolhemos bem, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, nós criamos então esse caminho equivocado. Nós aprendemos no Espiritismo que não precisamos errar para acertar. É a mesma coisa, não precisamos passar pelo caminho do mal para chegar ao caminho do bem. Questão número 120 do principal livro espírita, que é o Livro dos Espíritos. Mas, evidentemente, ninguém precisa, então, errar para aprender, mas nós temos a obrigação de tirar a lição que o erro nos traz. Quando nós cometemos algum erro, vamos tirar dele a lição. E Deus, na sua sabedoria, inteligência suprema, ele consegue do mal retirar o bem para a nossa própria purificação. Quantas participações de vocês, né? Marcelo Esteves está dizendo que devemos começar por nós mesmos. Tudo está dentro de nós, não é isso? A Cris lembra, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Está em Jesus, na anotação de Levi Mateus, não é isso? No capítulo de número 11, versículos 28 a 30. Não é? Quando ele faz esse convite para nós. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. E a gente se pergunta, será que Jesus faria alguma exigência para nós, na sua misericórdia, na sua bondade? Faria ou não faria? Faria. E fez. A única exigência é para que nós cumpramos a lei. A lei de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a nós mesmos. Seguindo esta lei,
Aí sim o fardo será leve, o jugo será suave. A Fernandinha diz, ali em 20:26, se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Está em Paulo Estevão, não é isso? Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, edição da FEB Editora. Como é importante, se nós fomos chamados, é porque a gente já tem condições de realizar alguma coisa. A oportunidade está ao nosso alcance, não é isso? Olha lá, a Marialba, querida, está dizendo ali, não é? Plantar sempre sementes de regeneração. Isso mesmo, é a recomendação do presidente Godinho. Multiplicam-se os problemas, diz André Luiz, pela psicografia de Chico. Aqui nesse livro lindo que é Endereços da Paz, traçando os testes do destino. Então multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino, em que se nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Meus amigos, como é que nós vamos atestar que nós temos condições? Como é que nós vamos conseguir auferir os nossos valores? Senão dando testemunho, senão enfrentando a prova, senão estando diante do desafio. Por isso que coloca André Luiz, multiplicam-se os problemas. Os problemas, olha, estão aí a mancheias, não é isso? De tudo quanto é natureza. É problema pessoal, é problema emocional, é problema profissional, é problema econômico, é problema familiar, não é isso? Olha, tantos problemas espirituais, problemas para tudo quanto é lado. Mas Emmanuel vai dizer que nós mesmos somos o problema. E se nós somos o problema, a solução também somos nós, não é? Então a gente vai ver como é bonito. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino. Ora, se tem tantos problemas, há necessidade desses testes aí para verificação, então, do aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Será que a gente já está incorporando os valores que o mundo nos oferece? Ser do mundo, mas não pertencer ao mundo. Cristo veio nos trazer a paz não da indolência, não da preguiça, porque ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Em outro momento ele diria: não vim trazer a paz, mas a divisão, porque a nossa vida, a nossa existência passa a ser uma depois da presença do Cristo na intimidade dos nossos corações. Antes éramos uma pessoa, depois de conhecer, de meditar, de sentir e de vivenciar, nós somos outra pessoa, que é a recomendação de Auxílio, não é isso? O personagem de Emmanuel no livro Renúncia, quando se refere à mensagem de Jesus, que precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Entretanto, vai dizer André Luiz aqui numa adversativa, a facilitação de cada problema solicita três atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Então, para nós conseguirmos a resolução do problema que surge à nossa frente, nós precisamos tomar três atitudes. Tomem nota aí, por favor. Três atitudes para a gente nunca mais esquecer. Elas não são complicadas de dizer, de pensar, de refletir, de sentir. Mas nós precisamos empreender o esforço de colocar em prática essas três atitudes. Quais são elas? Silêncio diante do caos. Veja como André Luiz ele é objetivo. É claro, silêncio diante do caos. Gente, está um caos, está uma confusão, está uma balbúrdia. Se nós vamos entrar naquele desespero danado, não é? A gente acaba colocando mais lenha na fogueira, mais combustível no fogo. Ele recomenda silêncio. Silêncio diante do caos. Porque esse silêncio é um convite, convocação inevitável e intransferível para todo aquele que se dispõe a seguir nas trilhas do Cristo, a seguir a mensagem do Evangelho de Jesus. Precisamos passar pelo deserto, pelo silêncio, pelo recolhimento, pela visita íntima a nós mesmos,
pela revisitação dos nossos valores, o silêncio diante do caos. Como é importante, está o barulho, está a confusão. Nós estamos em silêncio. Veja que não é um silêncio da ociosidade, da preguiça, nem do alheiamento. É um silêncio do equilíbrio que leva à paz. Oração à frente do desafio. Outra atitude fundamental diante de qualquer problema. Oração à frente do desafio. Surgiu o desafio, está ali para nós enfrentarmos. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos desesperar, nós vamos sair correndo, nós vamos praguejar, nós vamos dizer, não dou conta, não é? Fica se lamentando, ou de repente nem dá bola para aquilo ali, nem olha, não é comigo, e a gente tenta disfarçar, tenta também se afastar. Oração à frente do desafio, porque a oração nos conecta com a espiritualidade maior. Diz André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, na psicografia de Chico Divaldo Vieira, para nos ensinar que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Orar, então, é esta fórmula básica da renovação íntima. Por isso, a oração frente ao desafio, porque a oração nos fortalece, ela nos dá lucidez, ela nos dá aquele sustentáculo como um escudo para a gente enfrentar, então, esse desafio, esse problema, esse percalço, esse obstáculo, que a gente tem que ver não como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade. E o momento da transição é o momento exatamente desse desafio, é o momento da travessia desafiadora em que somos colocados à prova. E quem ora se regenera. Quem ora se transforma, quem ora conversa com Deus, se aproxima de Deus, como nos ensina o Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, não é assim? Quando a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente se aproxima do Pai e a gente se melhora, porque a prece nos torna melhor por conta dessa disposição de nos renovar. E aí a terceira atitude, serviço perante o mal. Serviço perante o mal. Surge o mal, nós estamos num planeta onde temporariamente o mal impera, ao domínio do mal. Embora já estejamos nessa transição para entrar no terceiro nível, que é mais ou menos chegando à metade do caminho nessa travessia desafiadora de 5 níveis, não é? Essa categorização que Kardec faz em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, quando vai falar, não é? Há muitas moradas na casa de meu Pai, para classificar os mundos conforme exatamente o nível evolutivo das suas respectivas humanidades. Então nós estamos nesse segundo nível, passando gradativamente para o terceiro, aqui ainda o Império do Mal, mas já vai surgindo gradativamente esse novo mundo, esse mundo de regeneração, em que nós precisamos nos regenerar. Por isso, haverá um certo equilíbrio entre o bem e o mal, assim interpretamos, para que o bem vá predominar no mundo feliz ou ditoso, que é o quarto nível, que é o contraponto do mundo de expiação e provas, onde há o império do mal. No mundo ditoso e feliz haverá o império do bem. E o mundo, então, de regeneração, o mundo o quê? De transição. É o mundo que está no meio entre o segundo e o quarto nível, não é isso? Ele está ali o terceiro, essa transição, essa passagem. Olha que desafio maravilhoso. Nós estamos na transição para o mundo de transição. Então não tem moleza para ninguém, não. O desafio é isso, estamos em trânsito, em movimento. Olha que bonito, né? A oração, então, à frente do desafio e o serviço perante o mal. Trabalhar é a melhor resposta. Servir. Cristo veio para servir, não para ser servido. O Pai trabalha até hoje e ele também. E a grande lei do trabalho, que é uma lei divina, para nós exercitarmos, porque o trabalho é que nos desenvolve, nos dignifica. A Elaine, diretamente de Santa Catarina, lembra que oração, orar,
ação. Então, coração, olha que coisa linda, que a prece vem de dentro, vem da mente, vem do coração. Então, oração, ação, é algo dinâmico, é algo que se faz, que se realiza. E a Marcela lembra o problema do seu destinador, Leon Denis, na publicação da FEB Editora, a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma. Esforço da alma é a oração, para a beleza e para a verdade eterna. Beleza e verdade eterna. A oração nos leva a isso, não é? Olha que coisa linda. E a gente tem aqui a questão do trabalho. A Leila coloca, sim, trabalhar. Como é bom trabalhar, não é? Tem muitos aí que são aqueles workaholic, não é isso? São trabalhadores que não param nunca. A gente também tem que ter, junto da lei do trabalho, a lei do repouso. Temos que saber, não é isso? É dosar. E a Cris lembra entre os mundos inferiores e superiores. Esse trabalho é constante. Por isso, serviço perante o mal. Nós já temos aqui, então, não é bem uma receita, né? No Espiritismo não temos receitas prontas, mas nós temos roteiro. Tem um roteiro maravilhoso. Esse daqui é o SOS, que é o silêncio, oração e serviço, que é um roteiro para a nossa caminhada, para a resolução de qualquer problema e enfrentamento que a gente tenha no dia a dia. Silêncio diante do caos, oração à frente do desafio, serviço perante o mal. Eita, genialidade, objetividade de André Luiz. E ele continua: se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Gente, a discórdia não é aquela coisa assim de confusão, de desentendimento, de guerra, de conflito, de confronto, sabe? Aquele barulho do escândalo. Os aventureiros que se colocam na mídia para divulgar absurdidades, para lançar ideias, sistemas sem pé nem cabeça, e acabam angariando seguidores. Então a gente tem que ter o bom senso para não sermos aqueles cegos seguidos por outros cegos, ou né, seguindo outros cegos. Diante da discórdia, que quando ela nos ameaça, vamos fazer silêncio. A melhor resposta para a discórdia é o silêncio, porque quando um não quer, dois não brigam, não adianta. E pode ter certeza, como o Evangelho nos coloca, quando dois estão brigando, aquele que tiver uma atitude, se assim podemos nos expressar, mais pacífica ou menos agressiva, é que aos olhos daquele que observa a distância, parecerá estar com a razão. Então, o equilíbrio é fundamental. Não nos deixemos abater pela discórdia, pelo desentendimento, pelas crises, pelos conflitos, pelos confrontos, pela guerra. Vamos fazer silêncio, lembrando que esse silêncio não é o da omissão, nem da indiferença. É o silêncio do equilíbrio que nos conduz à paz, não é? A Lisiane está recomendando aqui o capítulo 10 do livro Vida Plena, já que ela me presenteou com este livro, que a gente está lendo com a mamãezinha querida todo dia no Evangelho no Lar. É tão interessante, né? Joana de Ângeles, essa nossa benfeitora, e que esta casa, nesta sala virtual, em homenagem a ela, dá esse nome. O Divaldo falou, né? Olha, cuidado com esse nome, porque é trabalho, é realmente trabalho. E a gente tem aqui, ela escreveu antes Vidas Vazias, que eu acho tão interessante, um título no plural, para depois trazer Vida Plena no singular, né? E o capítulo 10, aqui a querida maninha Luciana está se referindo, vai tratar exatamente, está até marcado aqui, dedica-te e segue adiante. Quer dizer, dedica-te é o trabalho, é o serviço, é o devotamento que a gente deve fazer a nossa parte e seguir em frente. Prossegue inalterado no cumprimento do teu dever, negando combustível para as contendas inúteis. Vamos cumprir com os nossos deveres sem aí nos afiliarmos às contendas, que não têm nenhuma utilidade. Muitos contendadores, eles querem fazer contendas para confundir, não é para esclarecer. Eles querem prejudicar, não querem ajudar. Então não sejamos inocentes, mas não precisamos ser maus. Abracemos esses nossos irmãos à distância com o respeito da oração, mas não sejamos coniventes com seu estado perturbado e, pior ainda, de perturbação porque perturbadores. A gente até rascunhou alguma coisa na Revista Espírita
publicada pelo Conselho Espírita Internacional sobre essa temática. Então vejamos aqui, né? Mantém pelo exemplo silencioso. Olha a sintonia da Maninha Lua, ela trazendo exatamente aqui para nós, pelo exemplo silencioso e o trabalho fecundo, a demonstração do teu valor. O valor que nós temos é demonstrado pelo trabalho que realizamos. A folha de serviço que prestamos. Meu amigo, você pode falar mal, pode criticar, pode contender, pode querer dividir, pode criticar à vontade. Qual é a sua folha de trabalho? O que é que você tem feito pelo bem? Nós prestaremos contas, mais cedo ou mais tarde. Então é importante semear o bem, aonde formos e onde estivermos. Por isso, diz Joana, com toda a sua autoridade moral, segue tranquilo, pois que a vitória somente consagra o trabalhador após os embates vencidos. É claro, a gente só vai sair vitorioso depois que enfrentar a batalha e superar, não é, essas contendas, esses obstáculos, mas não dando margem ao escândalo. Não é isso? Diz Marcelo Esteves, o silêncio é o melhor remédio, onde não podemos auxiliar. Exato, às vezes a gente não pode auxiliar diretamente através de outra forma, pelo silêncio é uma forma de auxiliar. O Chico, não é? Correio Fraterno, Febre Editora. Correio Fraterno são espíritos diversos, né? E a Cris diz que esse livro, Vida Plena, é maravilhoso e que o trabalho é a melhor oração. Aliás, eu fui aprender no capítulo 27 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê e relê tantas vezes, né? E às vezes não se dá conta que realmente a ação diária é a nossa melhor oração. O que nós estamos fazendo em cada dia? Isso é a nossa oração. É a melhor maneira de orar, é dar o exemplo. E a Budi, querida amiga de infância, viu? Em 2046, aí, doutor Luiz Carlos, ela está em Rio Preto hoje, em São José do Rio Preto, mora lá, mas ela viveu muitos anos em Urânia, não é? A Budi é uma amiga de infância, nós estudamos juntos, né, na nossa formação lá dos primeiros anos de estudo, também no colegial, foi uma beleza. Ela diz que tenta seguir o SOS, mas tenho grandes dificuldades em ver meus amores com dificuldades e não conseguir ajudá-los. Mas sigo tentando, é isso mesmo, né? Cada um tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem a sua maneira, e nós precisamos respeitar. Imagina se todos fossem iguais a nós, seria muito complicado, né? Não dá para a gente tomar como parâmetro. O nosso protótipo é Jesus, ele é o nosso exemplo, por isso que é o nosso guia, que merece ser seguido, e é o nosso modelo, que nos serve de inspiração. É o mestre porque nos ensina e é o Senhor porque dá o testemunho. Antes de ensinar, ele traz a lição, como da humildade, por exemplo, e da caridade, que são as duas virtudes por excelência. Então, se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Olha, um dos filhos do Divaldo, que é médico, uma vez na Mansão do Caminho, onde eu tive o privilégio de estar algumas vezes e ficar lá hospedado, esse filho do Divaldo, médico, ele uma vez chegou em mim assim, olha, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade, eu enfrento tudo. E eu fiquei olhando ele falando assim, nossa, mas é um homem muito corajoso, né? Mas eu fiquei pensando comigo, na minha inferioridade, mas também está demonstrando assim, não é? Uma certa, talvez até um orgulho, uma vaidade. Falando, não, eu resisto a tudo. Eu resisto a tudo. Eu falei, nossa senhora, que coisa impressionante. Eu fui me sentindo lá embaixo, assim. Aí ele disse, eu só não resisto a uma coisa. Eu falei, bom, pelo menos tem alguma coisa que não resiste, né? Vamos pelo menos nos aproximar um pouco. Eu falei, mas o senhor não resiste ao quê? À tentação. Ele não resistia à tentação. Então, a gente ri aqui, mas é meio tragicômico, né? Porque, de fato, como diz o jovem Timóteo, nós somos tentados na nossa concupiscência. O que é a concupiscência? É a nossa fragilidade. É o que o Dr. Bezerra de Menezes, na sua linguagem linda, vai dizer fractuosidade. Nosso ponto fraco, nosso calcanhar de Aquiles. Não é? Esse daí, então, é onde a gente pode cair.
pela tentação. É por isso que Cristo nunca foi tentado, porque Cristo não tinha fragilidade alguma, autoridade moral por excelência, onipresente, onisciente, onipotente com relação à terra em todos os aspectos. Aquela simbologia, então, né, da tentação no deserto é para o nosso aprendizado. Não que Jesus, né, seria tentado. A gente é tentado porque ainda tem fragilidade. É como a prova. A prova é um teste para quem precisa ser testado. E denota, como fala Allan Kardec sabiamente no capítulo 5 de O Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, tanto a prova quanto a expiação, que também é uma prova ligada a um passado de faltas. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Assim nos fala também Emmanuel em O Consolador, na sua didática, né, como guia espiritual de Chico Xavier. E a gente vai aprender com Kardec que tanto a prova quanto a expiação ainda denotam inferioridade espiritual. A gente vai lá, nós vamos evoluindo, estamos caminhando. Aí diz André Luiz aqui, para a gente recorrer à oração, se a tentação vem, porque a oração nos fortalece, a oração nos abre os olhos, nos conecta com a espiritualidade amiga que quer o nosso bem. Então, se a gente abre o espaço para ser assistido, nós seremos assistidos. O problema é quando a gente se fecha. Os amigos espirituais, nosso orientador, né, o nosso guia espiritual, ele não vai infringir o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, porque eles respeitam. É importante que nós nos abramos, que a gente possa permitir essa ajuda para ser ajudado. Se a ofensa nos injuria, refugiemo-nos no serviço. Bateu a ofensa, alguém quis nos ofender, vamos continuar trabalhando, vamos continuar servindo. Por que eu me sinto ofendido? Porque eu ainda me toco nos sentimentos apaixonados do apego, da inferioridade. São mazelas espirituais. Porque se eu tivesse uma superioridade moral, eu não me ofenderia. Eu volto e meia estou ofendido com um monte de coisa ainda, gente. Nossa, é difícil o dia que eu não me ofendo com alguma coisa. Porque eu sou um espírito tão inferior ainda. Mas aqui, ó, vamos seguir trabalhando. Vamos fazer a nossa parte, não é? Vamos ser instrumentos de Deus dentro das nossas condições. E preencher o tempo com coisas úteis, porque não vai ter tempo para ficar aí fazendo coisas que não cabe. Tá cheio de vidas vazias por aí, há muito espaço à toa e acaba servindo de oficina, não é? Como dizia o ditado popular, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Vai preencher com trabalho, e trabalho é toda ocupação útil. Aí não vai ter tempo para essas coisas, não é? Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extingua o núcleo de sombra. Porque a perturbação vem, mas se a gente não alimenta, ela vai morrer em si mesma. É por isso que muitos incautos vão se afogar nas suas próprias palavras e na sua própria insanidade. E mais cedo ou mais tarde, como irmãos de Jesus, como filhos de Deus, como todos somos, seremos resgatados. Aprenderemos, se não pelo amor, pela dor. E seguiremos esse caminho. Por isso, se a perturbação, né, ela chega, ela pode ser limitada pelo silêncio. Porque se a gente responder com mais perturbação, e a perturbação aqui, queridos, às vezes é o sentimento, é a emoção, é uma vibração, uma palavra ou uma ação, é o nosso pensamento também atuando. Então, ter esse cuidado, o silêncio do equilíbrio que leva à paz. Não é assim? Até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Porque se a gente não... Gente, é tão bonito. O mal só existe porque nós o alimentamos. Por isso que ele não tem vida própria. O bem, diferentemente, existe desde sempre porque é divino e sempre existirá, apesar ou independente de nós mesmos. Felizes se seguirmos o caminho do bem, senão a gente vai sofrer as consequências. E o mal que nós alimentamos, ele, enquanto alimentamos, ele está vivo. Depois que a gente não alimenta, ele morre. Ah, Campete, mas o mal está lá no outro e tudo aí. A questão é com o outro, não é conosco mais. Vamos seguir tentando ajudar a nossa maneira, sem querer transformar os outros. Nós vamos trabalhar a nossa regeneração. E gradativamente, pelo exemplo, influenciamos outros. Então, se não alimenta a sombra, ela vai se extinguir. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Ah, surgiu uma impropriedade mental, uma coisa que não deveria ter pensado. Ore, vamos nos preparar. Né? Quantas obsessões oníricas, né, durante o sono não acontece. 99% da população mundial está obsidiada no processo da obsessão simples. A gente nem se dá conta. E é simples porque não é descomplicada, é porque é aquele primeiro nível que a gente tem, porque acontece a mãos cheias, mas ela tem o seu grau de complexidade, tanto é que é até difícil de ser percebida.
Por isso que a gente tem que ter essa vigilância pela oração, para nos prepararmos. A bater um pensamento que eu não deveria, ore, vamos pedir socorro. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de regenerar pela energia benéfica do serviço. Então, tudo pode se regenerar. O desequilíbrio engendrado pelas forças das trevas. Gente, nada se perde. O mal não é para sempre. Aqueles que alimentam as trevas também são filhos de Deus. Quando nós estamos num caminho infeliz, quando erramos, nos equivocamos, não deixamos de ser irmãos de Jesus. E Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas na condição de pastor que ele é. É o tempo de cada um. É a condição, a característica em cada um se manifesta, não é? Se a gente já se sintonizar com esse bem agora, muito melhor. Então, todo o desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas, todo desequilíbrio, ele é suscetível de se regenerar pela energia o quê? Benéfica do serviço. O trabalho, o serviço transforma, ele dignifica. Não é isso? A Maria Alba diz assim, 2052, ninguém pode avançar no rumo existencial com segurança e paz caso não possua um idealismo, algo que o impulsione ao avanço. É o capítulo 4 já do Vida Plena. O pessoal está lendo, está estudando muito bem, não é isso? E a Cris lembra, foco na luz para eliminar a sombra, né? Que esse é o nosso bom pastor aí, Jesus nos trazendo a luz, não é? Eu sou a luz do mundo. Mas ele mesmo diz, né? Vós sois luzes. Vós sois deuses, que deixemos brilhar a nossa luz. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, não é? E aí vai já caminhando para o encerramento. Passa depressa, né, gente? Quem estiver gostando, por favor, sinalize aí. Quem não estiver gostando, vai reclamar lá com o doutor Luiz Carlos, porque né, a gente precisa resolver essas coisas aí. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Olha que coisa linda. O trânsito da vida, a vida tem um trânsito. Nós estamos em trânsito, gente, em movimento. E ele, né, esse trânsito da vida, possui uma sinalização peculiar. Como é que é a sinalização? Aí ele vai dizer aqui: o silêncio previne contra o perigo. Dessa prevenção contra o perigo, é o silêncio. Será aquele sinal de amarelo, talvez aqui? Deve ser, né? Opa, presta atenção ali, ó, prevenção. Oração, prepara a passagem livre. A oração, então, abre o sinal verde. Aliás, Sinal Verde é um livro de André Luiz maravilhoso, editado pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, e que a FEB edita em e-book, em parceria com a SEC, não é? Sinal Verde foi o primeiro livro que eu li aos 12 anos de idade. Então, muito gostoso esse livro. Oração, prepara a passagem livre. Quer dizer, é o sinal verde, é aberto, é pela oração. A oração nos abre caminho, porque nós vamos estar com a oração em estado de equilíbrio, gente. A oração nos traz paz, nos traz essa lucidez, esse bom senso. E o serviço garante a marcha correta. Então a gente tem a segurança aí, não é isso? Através do serviço. A marcha, vamos seguir em frente com segurança, exatamente tendo o serviço como a nossa base fundamental. Então, em qualquer obstáculo, valer-se desse trio de paz, de discernimento e realização é assegurar a própria felicidade. Está aí o roteiro. Para nós sermos felizes, a gente então tem que se valer desse trio, dessas três atitudes, que tem a ver com o silêncio, a oração e o serviço. Porque vão trazer o quê? Olha que interessante, não é? O silêncio nos traz a paz, a oração nos traz o discernimento e o serviço nos traz a realização.